no meu coração. Eu espero poder passar tudo aquilo que o Espírito Santo colocou para mim. Eu tenho meditado nessa palavra e, assim, fiquei impactada. E a irmã Grazi me deu o tema, que foi sobre isso, mulheres, o que tem em suas mãos, e me deu o texto, que está em Atos 9, versículo 36. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Atos 9, versículo 36. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, muita responsabilidade. A próxima irmã Thaís. Irmã Thaís querendo usar. Não, Thaís. Jesus vai pegar ela também, não Jesus. Aleluia, que diz assim o texto. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a levado, depositaram no quarto alto. E como lhe era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram-lhe os homens, rogando-lhe que se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe as mãos, a levantou. E chamando aos santos a viúva, apresentou-a ela viva. Aleluia. Irmãos, antes de entrar no texto, os irmãos podem se assentar. Aleluia. Antes de entrar no texto, o Senhor Jesus, ele colocou no meu coração sobre a minha profissão. Porque o tema é sobre mulheres, o que tem nas mãos. E é muito bom quando a gente coloca a nossa profissão junto com o nosso propósito. Aqui, eu acredito que todos sabem, eu trabalho no Salão de Beleza e Camila, e a gente trabalha diretamente com as nossas mãos. E como, às vezes, a gente não valoriza o poder que há nas nossas mãos. Às vezes, uma mulher chega lá com a autoestima baixa, triste, e às vezes com o nosso trabalho, com as nossas mãos, a gente consegue mudar aquele dia daquela mulher. Então, de repente, você chegou aqui hoje achando que você é insignificante. De repente, às vezes, não só porque não está em destaque na igreja, pensa que as suas mãos não têm valor. Então, eu quero nessa noite que você olhe para as suas mãos, isso é algo profético, irmão, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, olhe para as suas mãos nesse momento e fala: você tem muito mais valor do que você imagina. Aleluia. E dentro desse contexto, o Senhor ele me deu mais duas mulheres além de Dorcas que o Senhor me despertou sobre as mãos, que foi sobre Joel, que o Senhor deu o inimigo sobre as mãos dessa mulher. Já tinha sido profetizado um tempo atrás em Débora, né? Que o exército, o inimigo daria nas mãos de uma mulher. E Deus usou Joel para poder matar o inimigo, usou de estratégia. Deus me deu as três mãos, a mão do livramento, a mão da provisão e a mão do amparo. E Jael é a mão do livramento, a mão que livrou o povo. Mas, Mônica, como que eu faço para ser a mão do livramento? Todas as vezes que eu levanto, me posiciono para interceder por alguém, eu sou a mão do livramento. Lembra de Moisés que todas as vezes que ele intercedia a mão, levantava, o povo vencia. Quando ele abaixava, o povo prevalecia. Então, todas as vezes que eu me disponibilizo a estender a mão pela vida de alguém, eu estou sendo a mão do livramento. E quando está pesado, o Senhor envia pessoas para nos dar suporte para interceder. Então, de repente, hoje, você pensa, mas eu não sou essa mão, eu não consigo ser.
mas você também pode ser a mão da provisão. O que seria a mão da provisão? Aí eu leio o texto de Ruth, irmãos, a coisa mais linda, porque quem foi Ruth? Ruth foi nora de Noemi. Só que nesse cenário, Ruth decide seguir Noemi, mas nesse cenário, Noemi não tinha nada a oferecer para Ruth. Nesse cenário, a Bíblia vai falar que Noemi está amarga, porque ela mesma declara com a boca dela: eu sou amarga, eu estou amarga. Nesse momento, Noemi está enlutada, Noemi não tem mais expectativa de vida, Noemi está sem alegria, e mesmo assim Ruth decide seguir uma pessoa que não tinha nada a oferecer a ela. E me chamou a atenção aqui por quê? Porque Ruth, independente do estado de Noemi atual, Ruth sabia quem era Noemi. Então, independente do seu momento de fragilidade, aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, aquilo que você foi para alguém, aquilo continua permanecendo. Então, independente do cenário de Noemi naquele estado, Ruth decide seguir Noemi. Mas era uma pessoa que não tinha nada para oferecer para ela. E Ruth segue, chega até Belém, que era a cidade de Noemi. E o interessante é que, chegando lá, Ruth começa a catar as espigas, que a lei dava direito aos órfãos e à viúva, catar os migalhas que caíam pelo chão. E olha que lindo isso. Ruth decide seguir alguém que não tinha expectativa de vida, e naquele cenário ali ela começa a catar a espiga para levar alimento para quem não tinha nada para oferecer para ela. Porque é muito fácil, irmão, a gente pegar, se submeter para pessoas que têm algo a nos oferecer. Mas Ruth decide simplesmente passar por um momento de humilhação. Irmão, ela catava resto. Então, era um momento de humilhação. E mesmo assim, ela decide, aquele cenário ali, catar o resto que caía, simplesmente para alimentar uma pessoa que não tinha nada para oferecer a ela. E justamente por causa da bondade, justamente por causa do coração bondoso de Ruth, que Boaz sabe da história e conhece a história. Então, todas as vezes, irmãos, que a gente nos colocamos num lugar de alimentar alguém sem esperar retorno, o nosso remidor, ele nos vê. Aleluia. Toda vez que, porque o Senhor, ele conhece o meu e o seu coração. Quando fazemos esperando algo em troca, a gente não tem retorno, mas quando a gente faz, sem retorno, sem esperar expectativa de ninguém, o Senhor, o nosso remidor, Jesus, ele nos vê. Aleluia. E aqui o mais lindo, mas de repente, não é o alimento carnal, mas você também pode enviar uma palavra, porque esse é um alimento. Por isso que eu falei que o Senhor, ele confirmou a palavra. Porque de repente eu não tenho 1 quilo de arroz para abençoar o meu irmão, mas eu tenho uma palavra que pode mudar o dia dele. Então, se você, nessa noite, não é a mão da intercessão, seja a mão da provisão, seja a mão que traga o alimento. Aleluia. E agora eu vou entrar no texto que a gente leu, que é a mão do amparo. E a Bíblia vai falar que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. E eu lendo o significado do nome dela, irmão, significa gazela. Olha, esqueci. Mas lembrei, aleluia. Significava gazela. Nesse contexto aqui, irmãos, a Bíblia, ela leva o nome muito a sério. Hoje a gente coloca o nome nas pessoas, às vezes pela moda da época, porque a gente acha bonito. Mas antigamente não era assim, não. Antigamente os nomes eram levados muito a sério. Então, quando se escolhesse um nome, ou era por causa de um cenário do momento, ou uma expectativa que os pais tinham sobre a criança. E não foi diferente na vida de Dorcas. Dorcas também tinha uma expectativa quando os pais de Dorcas colocou esse nome. Mas aí eu fiquei perguntando, o nome de um animal? Por que os pais colocariam o nome de um animal numa criança? Porque a gazela era um animal belo, um animal graciosa.
Então, o que os pais de Dorcas estão falando para ela aqui? Eu quero que você cresça, mas eu quero que você seja bela, que você seja graciosa. Então, ela cresceu sobre a expectativa dos pais. Não é assim com a gente? A gente bota expectativa nos nossos filhos. Às vezes, a nossa expectativa não é positiva, às vezes negativa. Às vezes, os nossos filhos surpreendem. E aqui Dorcas, ela foi além da expectativa terrena. Ela foi além da expectativa dos pais. Porque para os pais, ela só queria que ela fosse bela e graciosa. Mas aí a Bíblia vai dizer que havia em Jope uma discípula que essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas. Irmão, isso aqui é lindo demais. Porque ela foi além da expectativa do homem. Essa mulher era bondosa, ela tinha um coração bondoso. Então ela falou assim: eu não vou ser somente bela, mas eu vou ser bondosa também. Aleluia. Então a palavra aqui, boas obras e esmolas, irmãos, está diferente, porque não é a mesma coisa. Boas obras é aquilo que eu faço para mim, mas eu penso no outro. Então toda vez que eu faço algo para mim e penso no outro, eu estou fazendo uma boa obra. Eu vou no mercado, eu sei que a ação social da igreja precisa, eu vou lá e compro, eu estou fazendo uma boa obra. Eu vou ali, vou comprar uma roupa, mas pensei numa irmã, vou levar para ela também. Isso é boa obra. E a Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras. Então essa mulher, ela era muito bondosa, porque todas as vezes que ela fazia algo para ela pensava no próximo. E a Bíblia vai dizer também que ela estava cheia de esmolas. Esmola é diferente hoje em dia, irmãos. Você falar esmola é algo até parece ofensivo, né? Estou dando o resto. Mas não. Esmola vai muito mais além de boas obras. Esmola é aquilo que você tira tudo que você tem no momento para mudar o cenário de alguém momentaneamente. Então, como eu faço isso, Mônica? Quando, imagina eu, tô andando um dia de muito frio, com meu casaco lá, e vem uma pessoa e fala: moça, eu tô com muito frio, você tem um casaco para me dar? E eu tiro o meu único casaco e dou para essa pessoa. Então eu tô tirando tudo que eu tenho no momento para mudar a realidade daquela pessoa. Então isso é esmola. É um dia eu tô passando, eu tô com muita fome, eu tô comendo aquela minha comida com muita fome e vem uma pessoa: moça, você tem algo para me comer? Eu tô com muita fome. E eu dar tudo que eu tenho no momento e eu mudo a realidade daquela pessoa. Isso é esmola. Então eu dou tudo que eu tenho para mudar a vida daquela pessoa momentânea. Então essa mulher, ela era mais do que foi a expectativa. Além dela ser muito bondosa, essa mulher ela também estava cheia de esmola. Só que a Bíblia vai dizer que essa mulher adoece e essa mulher morre. E a Bíblia vai falar que como Pedro estava perto, os discípulos vão chamar Pedro, porque todo mundo se comoveu, porque essa mulher ela morre, e botaram ela em um lugar alto, e chegando nesse momento as viúvas começaram a se vestir com as túnicas que Dorcas fizeram para ela. Irmão, isso aqui é lindo demais, porque as túnicas, elas simplesmente não simboliza aqui simplesmente uma roupa que Dorcas fazia para elas. Aqui as túnicas significa o legado que Dorcas deixou na vida de cada uma. Você tem noção? Elas choravam e mostravam para Pedro as roupas que Dorcas fizeram, ela estava mostrando. E naquele tempo as viúvas eram mulheres que não tinham expectativa, mulheres desamparadas, mulheres que não tinham credibilidade, mas Dorcas investia nelas. E ela estava mostrando: isso aqui foi o que ela deixou para mim, isso aqui foi o legado que ela deixou para mim. E elas choravam e clamavam, mostrando todo o legado que Dorcas deixou. E a Bíblia vai falar que Pedro manda botar ela no quarto mais alto e manda todos tirar. Porque independente, irmãos, da gente fazer boas obras,
a gente pode adoecer, a gente pode morrer. Meu Deus! Então, o que o Espírito Santo falou comigo? De repente, as pessoas que estão aqui hoje, eu e você, de repente um dia foi a mão da provisão, um dia foi a mão da intercessão, um dia foi a mão do amparo, mas de repente está sentado aí, está adoecido. De repente já chegou até a óbito, mas o Senhor está falando nessa noite, independente de você estar adoecido, de repente você está morto, mas as suas boas obras não foram esquecidas. Porque a Bíblia vai falar que existe um memorial, irmão, no céu. Então tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente faz, tem um memorial e é anotado. Então, de repente, você está morta e sentado, de repente fazia tanta coisa na obra do Senhor, e hoje eu não faço mais. Senhor, como eu me dedicava, Senhor, como eu intercedia pela vida das pessoas, Senhor, como eu alimentava, como eu provia, e hoje eu não faço mais. Então hoje eu estou morta, hoje eu estou adoecida, mas mesmo nesse momento dela morta, ela ainda estava em lugar de destaque. Porque foi colocada em lugar alto. Aí a Bíblia vai falar que Pedro manda todos sair. Aí ele aprendeu com Jesus, né, irmão? A primeira vez que Jesus ressuscitou, ele mandou todo mundo sair. Porque tem milagre, tem vezes que é para ressuscitar que o milagre não pode ter plateia. Tem que ser só no particular. E aí Pedro, ele manda todo mundo se retirar, se ajoelha, ora. E quando ele ora, ela abre os olhos e a Bíblia vai marcar. Eu até marquei aqui que ele falou, que encaixou com o tema que ele falou, e ele, dando-lhe as mãos, a levantou. Isso aqui é muito lindo, por quê? Porque no seu momento de fragilidade, também tudo que você semeou lá atrás, você também vai ter uma mão que vai te ajudar. Então, independente, irmão, do seu momento de fraqueza, mas tudo que você foi um dia para alguém, ou todo o legado que você plantou na vida de alguém, alguém vai lembrar e vai ter uma mão para se estender para você também. E a Bíblia vai falar lá em Marcos, para a gente fechar, que a cura da sogra de Pedro. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava fazendo com febre e tocou-lhe nas mãos e a febre a deixou. E então levantou-se e o serviu. Então, nessa noite, quem está chegando aqui é o próprio Cristo, para tocar na minha, na tua mão, e tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava sem vida, o Espírito Santo está falando hoje para mim e para você. É Jesus que está chegando hoje, para tocar nas tuas mãos, para você voltar a servir. Aleluia. E a sogra de Pedro voltou a servir imediatamente. Então, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava doente, estava morto, sem vida, o Espírito Santo hoje é Jesus que chega e toca nas nossas mãos para a gente voltar a servir. Aleluia. Eu quero que a igreja estiver nesse momento. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Deus, de repente chegamos mortos sim nessa noite. Senhor, quantos de nós já servimos com tanta excelência para a tua obra? Quantos de nós, Senhor, nos doávamos, Senhor, eram os primeiros a chegar, fazíamos coisas, Senhor, que ninguém via. E a gente hoje perdeu a alegria, perdemos o amor de te servir. Deus, mas nessa noite, o Espírito Santo, Senhor, está ministrando, Senhor, aos nossos corações, está curando as nossas feridas, está curando as nossas mágoas e tudo aquilo que foi depositado sobre a nossa vida, que a autoridade do Espírito Santo, o Senhor está nos curando, Senhor, nessa noite, para poder voltar a servir com excelência. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Meu Deus, nos dá a alegria da tua salvação. E que a gente, Senhor, venha te servir com excelência. Deus, que a gente não venha te dar o resto da nossa adoração, mas que a gente venha te adorar em espírito e em
liberdade. Que a gente venha fazer a tua obra, Senhor, com excelência, Pai. Deus, então eu profetizo sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Vida. Senhor, toque nas nossas mãos. E nessa noite, Jesus está falando, a autoridade que um dia foi tirada sobre as suas mãos, hoje eu coloco novamente. E hoje você está curado. E hoje você está vivo. Volta a servir. Agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Olha, para demonstrar o nosso carinho. É um pequeno mimo do Grupo Exército de Débora, uma forma de a gente te agradecer pelo seu posicionamento, né? Porque eu sei que o céu está muito feliz. Eu pego o teu esforço, o posicionamento que você vem continuar sempre assim. Eu estou muito orgulhosa de você. Irmãos, irmãs, vocês participaram da dinâmica que teve ali fora, né? Da caixinha? Todo mundo pegou? A dinâmica era pegue aquilo que você precisa. Todos leram e pegaram algo, né? Uma palavra. E nessa palavra atrás está escrito a palavra Jesus. Quem foi que tirou Jesus? Está escrito a palavra na frente e atrás está escrito Jesus. Tem a irmã Mônica ali. Vem aqui, meu irmão, por favor. Tem mais alguém? A irmã Lucimar, vem aqui, meu irmão, por favor. É apenas uma dinâmica, é algo para a gente poder se entrosar cada vez mais, assim, para fazer as irmãs participarem sempre. É o mesmo sim para vocês, porque eu sei que vocês precisam de algo, mas acima de tudo, Jesus, tá bom? Desde já eu quero agradecer aos meus irmãos em Cristo Jesus, ao nosso dirigente pela confiabilidade que ele está tendo no Grupo Exército de Débora. Agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele está fazendo e dizer para a igreja o quanto eu me sinto alegre, feliz e orgulhosa de ver o grupo com essa união, por tudo que o Senhor tem feito e ter quem dá de fazer muito mais. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.